Milito, o empatezinho fim de semana também não é ruim não, viu? Porque aí é Copa do Brasil, o Galo ganhou o jogo de ida e agora pega o Vasco da Gama. Vascão, segura a onda, hein, Vasco? Sua hora vai chegar. Ô, Cláudio Rezende, traga mais informações do Galo, Rezendão. Alô, Thiago, um abraço a você, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. À tarde já tem reapresentação dos jogadores na cidade do Galo e o técnico Gabriel Milito vai iniciar a preparação do time que ele pretende escalar diante do Vasco. Sábado, 6h30, São Januário, no Rio de Janeiro, o Galo decidindo uma vaga para a finalíssima da Copa do Brasil. E hoje os 3 jogadores que estavam servindo seleções deverão participar normalmente da atividade. Eduardo Vargas foi o último a chegar, mas ao final da noite de ontem em Belo Horizonte, início da madrugada, o Júnior Alonso e também o Alan Franco já conseguiram assistir ao jogo do Galo em casa. Para esta partida, o treinador ainda aguarda o departamento médico. Ontem se mostrou otimista, com fé de que Arana e Rubens poderão se recuperar a tempo. Só que tem um detalhe, né? Cada vez mais curto esse período. Serão 2 treinamentos hoje e amanhã, antes da viagem para a Cidade Maravilhosa. Daqui a pouquinho, Thiago, vamos projetar esse time do Galo. Vamos falar sobre Zaratio. Será que os Zaratos têm alguma chance para esses 2 jogos contra o Vasco e contra o River Plate semana que vem na Arena MRV? Daqui a pouquinho, um provável Galo para essa decisão de sábado. Vamos falar do Galo, porque o Atlético fez um baita jogo. Edu Panzi e Simões estavam na mesa redonda segunda-feira e eu disse, o Atlético vai vencer. E todo mundo me chamou de louco. Foi você? Foi ou não foi? Lembrei do seu. Lembrou? Lembrei. Todo mundo que estava acompanhando lembrou, porque eu recebi várias mensagens e de fato quase o Atlético Falei, vence. o miserável vai acertar. E quase. E por que não acertei, Edu? Quem acertou foi o Caixa, né? Pois é, o Caixa Cara, acertou. você não acertou porque é futebol, o João Ricardo foi bem, o Atlético acho que insistiu muito no que não deveria ter insistido, que é a bola aérea. E claro, faltaram alguns detalhezinhos ali de acabamento da jogada, mas ainda assim, viu, Thiago? Acho que o resultado foi muito bom, superou todas as expectativas. O Simões, eu vi aqui o Tomás e mais algumas pessoas na live falando sobre o Robert, que entrou bem, que poderia ter tido mais chances. Foi bem assim mesmo, não deu pra ver tanta coisa. O que você fala do Robert, que veio do Atlético de São João del Rei no início do ano, então um tempão aí encostado. Ô Thiago, o lance da expulsão lá do Tinga, né, que foi inquestionável, né? Pelo amor de Deus, o menino Caio ia em direção ao gol com a bola dominada, não tem nem o que discutir. Foi um lançamento dele, né? Aquele não é um passe, né? Um passe é uma coisa mais curta, né? Foi um lançamento dele, né? Mas também depois acho que teve um lance que ele poderia ter tocado pro Caio, né? Mais pro final, mas de toda forma é muito pouco tempo. Mas eu acho que assim, os que entraram, eu acho que os garotos que entraram, no caso do Robert e do Caio, eles aproveitaram mais a oportunidade do que quem começou, que foi o Paulo Vitor, sabe? Acho que o Caio também deixou uma boa impressão. O gol foi vacilo do Paulo Vitor, inclusive, né? Eu acho que ele dominou mal a bola e deixou ali a bola escapar dele um pouquinho e foi. Mas de toda forma, o Thiago, é um resultado que dá confiança ao Atlético. E olha como é que o cenário é totalmente diferente para essa decisão de sábado. O Vasco vivendo uma situação conturbada, porque tomou a lambada do São Paulo ontem, né? Com o peru do Léo Jardim e tudo. E o Atlético com um time reserva, porque foi um time reserva do Atlético, né? Só o Everson. A gente imaginava o Saravia, eu acho que o Lianco que vai jogar em São Januário. Eu acho que ficou bem claro isso. E o Lianco estava suspenso, mas de toda forma eu acho que vai jogar o Lianco lá em São Januário. E o Fausto Vera, ele é titular num momento de ausência, porque a dupla de volantes do Galo é Otávio e Alan Franco. Então, quer dizer, o Galo não teve nenhum titular absoluto do time que o Milito considera hoje o time titular dele. Teve jogadores que já foram titulares tipo em algum momento. Fux, Igor Gomes. O Mariano lá atrás, né? Mas titular só o Everson. Só o Everson. O Sidney Barcelos mandou $9,99. Ou seja, quase R$60. Isso sim é um superchat. Uai, que beleza, hein? O Sidney, ele quer saber que o Vasco ontem, o treinador tava usando aquele mesmo papo do Gabi contra o Atlético, né? Falou que era guerra, quando fosse lá que ia ver e tal, do Flamengo de 2022. Se não valeria mostrar pro atual elenco aquela história do jogo de 2022. Acho que são contextos tão diferentes, né?
Não, isso é do futebol. E o time do Flamengo de 22 era um baita time, né? É isso que eu tô pegando aqui. É diferente. Eu tô pegando o time aqui de 2022. O Flamengo tinha um time muito... Timaço. O time do Flamengo era melhor que o time do Atlético em 22. Sim. E o time do Atlético hoje é muito melhor. Eu acho que essa técnica de guerra só favorece ao Vasco. Se o Atlético colocar a bola no chão e jogar a bola, meu filho, não tem pro Vasco, não. Sabe qual foi o time do Flamengo naquele jogo? Santos, o goleiro lá, né, que veio do Atlético do Paraná. Rodinei, Davi Luiz, depois Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, depois Diego, e Everton Ribeiro, depois Vitor Hugo. Gabigol, depois Ayrton Lucas e Pedro, depois Marinho. Timaço. Pô. Eu acho que o contexto hoje é diferente. O Vasco tem que se apegar a esse papo de guerra e tal para tentar, inclusive, vender a ideia para a torcida, né? Fazer de São Januário Caldeirão, porque bola por bola não tem comparação. Não tem. Mas vamos falar mais do jogo do Vasco, projetar o jogo do Vasco na nossa segunda parte do debate, mais adiante no programa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem. Eu vi uma cena bonita no Instagram da Itatiaia, a família do Caio, quando legal, né? Vibrando quando ele tá no jogo, né? Participando do jogo. Do que a gente viu ontem, do extrato de ontem, o Edu, o que serve para mais adiante, até para a próxima temporada, né? Pensando num vestibular, alguém ganhou essa vaga para pertencer mais efetivamente ao elenco no ano que vem, a partir do jogo de ontem. E é claro que é um recorte pequeno, né? Mas já é a hora que o cara tem pra jogar, né? Não vai aparecer contra o Vasco, contra o River. Mas é um recorte pequeno. Do mesmo jeito que você não pode pegar um jogador com 2 jogos pra Cristo, ele jogou 2 jogos, foi mal, não serve, isso aí não presta. Você não pode pegar um jogador em uma partida e falar que, esse cara aí vai arrebentar, vai ser titular, merece jogar, tá pedindo passagem. Isso no futebol é um erro, na minha opinião. Mas ontem, jogadores entraram, e quando eu falo entraram, é desde o início ou outros que entraram no decorrer da partida. E mostraram um bom futebol, cara. Até jogadores que vinham sendo contestados. Eu não tô dizendo que ele mereça jogar mais ou ser titular, até porque é lateral direito e hoje tem Saravia e Lianco. Mas a partida do Mariano ontem como lateral esquerdo, eu sei que o Marinho fez o gol. O Marinho fez um gol num erro de outro jogador, mas o Mariano anulou o Marinho ontem. E o Marinho cortava para a perna esquerda, era justamente a perna boa do Mariano, a direita. Então foi um jogo muito bom do Mariano. O Fausto Vera fez outro jogo muito bom, foi o melhor em campo, demonstrou liderança, algo que a gente ainda não tinha visto. Parece que ele se sentiu ali o líder em meio a tantos garotos, jogadores que vinham atuando pouco. O Igor Gomes, o final do primeiro tempo e o segundo tempo, ele melhorou o rendimento, também fez um bom jogo. Gostei dos 2 jogadores de lado, o Alisson e o Palácio. O Alisson tem muita personalidade, né? Muita personalidade mesmo. Ontem ele bateu uma falta no canto do João Ricardo, que por muito pouco ele não marcou um golaço. E dos que entraram, acho que o Caio Maia chama atenção, um cara que pode render, precisa de mais sequência, precisa de mais jogos. E o Robert. O Robert, ele é talentoso, né? A gente já havia acompanhado isso antes dele vir pro Atlético, mas é um cara que, pelas entrevistas do Milito, conversando com pessoas do Atlético, é a parte física que pega mesmo. A parte física... Não aguenta? Quando chegou, não aguentava. Eu não sei como que tá agora. Ontem ele entrou num ambiente muito favorável. Ele, o Caio Maia, eles entraram com o Atlético com 1 a mais e pouco tempo depois ficou com 2 a mais. Então foi um jogo muito favorável, com muitos espaços, o adversário não atacando, você não precisando jogar tanto sem a bola, mais com a bola, mas ainda assim mostraram qualidade. O Alexandre Simões, o time do Atlético tem essa garotada de todos esses citados pelo Edu, e a turma tá muito aqui falando no chat do Palácios. Eu acho o Alisson de todos eles o mais pronto. Acho que o Alisson tá pronto assim para ser um reserva e já brigar por titularidade na próxima temporada. E ainda está em processo de transição, né? Está em processo de transição porque o Alisson tem idade sub-20 ainda. Então, quer dizer, o garoto que tá sendo lapidado ainda, a gente se recorda, foi lançado pelo Filipão, né? Filipão. Início do ano. Filipão. E aí teve toda uma pressão e proposta de exterior e isso tudo, né? Mexe, não tem como não mexer com o garoto, né? Mas concordo com você. Acho que o Alisson é o mais pronto deles, dos que a gente tem visto mais, né? Eu gostaria de ter visto mais o Rômulo, sabe? Eu acho que o Rômulo, até pelo que ele apresentou na base, ele tem um potencial. E no profissional também, ele já se mostrou com personalidade. Mas também a gente precisa entender que, assim, é uma posição do Atlético em que a concorrência é muito, né? Ele tem o Batalha, ele tem o Júnior Alonso, ele tem o Lianco, ele tem Igor Rabelo, então
realmente o Atlético tem muitos zagueiros de qualidade, mas eu gostaria de ter visto mais o Rômulo, mas eu acho que o Alisson realmente é, assim, dos garotos que o Atlético lançou recentemente, o que mostra mais condições de integrar o elenco. E o Galo, hein, Cláudio Rezende, a preparação atleticana para sábado, vale vaga na decisão da Copa do Brasil, Rezende. Vamos lá, Thiago Reis. O técnico Gabriel Milito vai aguardar o departamento médico. Serão 2 treinamentos, hoje à tarde e amanhã, antes da viagem. O Atlético vai chegar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, por volta de 8:30 da noite, voo fretado Confins Galeão. Vamos projetar a provável escalação para sábado na Copa do Brasil. Se tiver o Guilherme Arana, pelo menos, não vai precisar de colocar o Alonso de lateral esquerdo. Caso contrário, o Alonso vai para a esquerda e aí tem 2 possibilidades. A entrada do Bruno Fux, junto com o Batalha, e aí o Lianco fica mesmo ali pelo lado direito, ou ele pode colocar o Lianco na zaga mesmo, como a função de origem, junto com o Batalha, e aí o Saravia jogaria pelo lado direito. E no meio campo tem uma vaga em aberto, né? Sem o Zaratio, que só vai ficar disponível mesmo a tendência para o jogo de volta contra o River Plate na Argentina. Não dá para contar com ele por enquanto. E aí, Igor Gomes seria uma possibilidade? Aí vamos ver o que o técnico Milito está pensando para esse time. Lá no ataque não tem muita dúvida, é o trio mesmo, Scarpa, Paulinho e Hulk, Thiago Reis.